Beleza, pessoal? Tranquilo? Hoje eu quero aqui fazer uma pequena apresentação de um assunto interessante aí, que tem a ver com soteriologia, também tem a ver com astronomia. Quero falar aqui de uma personagem que marcou a história, que é o Giordano Bruno, um italiano, que foi da Igreja Católica, foi da Ordem Dominicana e que foi condenado à fogueira por causa de suas ideias. Então, sem mais delonga, quero fazer aqui uma pequena abordagem sobre esse sábio, esse homem que desafiou a igreja no seu tempo, já que nessa época a liberdade de expressão era controlada pela igreja, tá? Na época ali, século XVI, a igreja católica ainda exercia domínio sobre todas as esferas da sociedade, a ciência, a religião, a teologia. E então, infelizmente, esse grande sábio, esse filósofo, né, que eu vou falar dele aqui agora, ele foi vítima da perseguição, da intolerância que a Igreja Católica Romana impôs aí durante toda a Idade Média e também a partir daí da Idade Moderna, que se iniciou no século XVI. Então vamos falar aqui de um homem chamado Giordano Bruno. As ideias do pensador Giordano Bruno que o condenaram à morte. Então a gente vai aqui falar sobre essas ideias que o levaram a ser queimado pela igreja, pela Inquisição. Ele foi queimado em Roma e vamos ver o porquê dessa morte, desse martírio, desse homem considerado hoje um precursor da ciência moderna. Giordano Bruno é um dos maiores pensadores do século XVI. Então, é bom aqui destacar que no século XVI não surgiu apenas grandes teólogos, como Martinho Lutero, Calvino, tá? Porque Calvino ele nasceu em 1509, faleceu em 1564. Martinho Lutero nasceu em 1483 e faleceu em 1546. E todo mundo já conhece a história desses dois grandes teólogos, alemão e francês, sobretudo o teólogo Martinho Lutero, que deu aí o pontapé na reforma protestante que se iniciou 31 de outubro de 1517. Mas também, nesse mesmo século, vai eclodir aí, vai despontar um grande filósofo, astrônomo, matemático, e que teve um fim trágico por causa de suas ideias, que foi, então, o italiano Giordano Bruno. Então, ele foi um filósofo, astrônomo e matemático. Ele é considerado um dos precursores da ciência moderna. Nascido em Nola, na Itália, acabou sendo expulso da Ordem dos Dominicanos por causa de suas ideias conflitantes com a ortodoxia católica. Então, ele é considerado, então, um dos precursores, tá, hoje da ciência moderna. E por quê? A gente vai ver o porquê daqui a pouco. Então, ele acabou sendo condenado à morte na fogueira por causa de suas ideias, que entrava em choque com as ideias da igreja, com a teologia, com a cosmovisão que a igreja tinha a respeito da natureza do cosmos e também com relação às questões dogmáticas. Então, ele foi contra aí o pensamento da igreja, foi considerado um herege, e ele, então, não foi uma pessoa que seguiu a tradição da igreja. Então, por esse motivo, ele foi perseguido, né, foi preso pela Inquisição, e aí, posteriormente, ele vai ser morto. Então, aqui, as suas ideias conflitantes, vamos aqui destacar algumas delas. Então, sobre o cosmos, tá, sobre o universo, ele sustentou a existência de inúmeros mundos. Então, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é uma coisa nova para a sua época, uma ideia nova, tá? Inédita. A Igreja Católica nunca tinha pregado isso, nunca tinha ouvido de alguém falar sobre essa questão aí de inúmeros mundos, né? Alguém de dentro da Igreja. A Terra gira ao redor do Sol, olha só, né? Isso ia contra o pensamento cosmológico da Igreja. A Igreja entendia que era o contrário, né? Era o Sol que girava em torno da Terra, ou seja, a Igreja defendia o geocentrismo, a Terra era o centro do universo. O planeta Terra não era o único que teve seu Adão.
Isso aqui era uma heresia, sem tamanho para a igreja. Mas em cada mundo, em cada planeta, havia um Adão criado por Deus. Olha só. Então, o que, que o Giordano Bruno vai dizer? Que o nosso planeta Terra, né, o planeta Terra da Via Láctea, não era o único planeta que acomodava o seu Adão, né, no caso, o seu Adão caído. Mas que em outros planetas, já que ele defendia aí, né, a existência de infinitos planetas, também cada um tinha o seu Adão. Tá? Olha só, depois nós vamos falar mais sobre essa questão aí, que vai envolver aí a questão da soteriologia. Acreditava na infinidade de universos. Então, para ele, não existia apenas o nosso universo, existia uma infinidade, uma infinitude de universos. Sobre a salvação, sobre a soteriologia, ele acreditava na reencarnação, que é uma doutrina hoje defendida pelo kardecismo, né? Acredito que ele seja um ícone aí dos kardecistas, um referencial, e não no inferno. Então ele falava que existia a possibilidade de salvação após a morte, que o inferno não era real, tá? A pessoa tinha sim chance de salvação após a sua morte, já que ela passava por um processo de reencarnação. Afirmou que até os demônios serão salvos. Olha só, isso aqui é como se fosse a doutrina do universalismo, que é ensinada. Tem até um livro do Rob Bell, O Amor Vence, onde ele defende que todas as criaturas de Deus serão salvas, porque o que vai imperar nessa questão aí vai ser o amor de Deus, né? O amor ágape. Também ensinou que até a magia é lícita e que até os profetas e apóstolos eram magos. Olha só, então ele defendeu aí de que os profetas de Deus, né, do Antigo Testamento, e os apóstolos, né, de Cristo usaram a magia, tá? Aí na questão de cura. É uma mesma ideia hoje defendida por filósofos como Gabriele Cornelli, onde ele defende a ideia de que Jesus também era um mago, né? E que ele fez uso aí da exorcia, né? Do mundo oculto, do mundo mágico. Essas aqui são as ideias que eu pontuei aí sobre Giordano Bruno, que entrou em conflito com os dogmas, com a tradição, com a ortodoxia da igreja, que é a doutrina correta da igreja, que é a dogmática da igreja. Então, por causa desses pensamentos, por causa dos seus pensamentos, aliás, por causa das suas ideias, isso levou a se tornar aí, então, alvo, né, da Inquisição, tá? Do Santo Ofício, que era o Tribunal Católico, que foi instituído aí oficialmente em 1229 pelo Papa Gregório IX, tá? Na cidade francesa de Toulouse, no Concílio de Toulouse, e que o Tribunal, né, de Inquisição tinha como objetivo investigar, denunciar e condenar pessoas que eram acusadas de heresia, ou seja, que ensinavam doutrinas antagônicas e contrárias à doutrina da Igreja Católica Romana naquela época ali na Idade Média. E esse tribunal ele se estendeu até mesmo já no período moderno, que é o século XVI, tá? Século XVII, tem a Inquisição Espanhola também, que matou muitos homens e muitas mulheres, porque esse tribunal ele matou pensadores, filósofos, até mesmo padres, né? Como o padre John Hus, muitos foram alvos desse tribunal, né? Muitos morreram na fogueira, bruxas também, Joana d'Arc também foi uma delas. O próprio Giordano Bruno vai ser também aí morto pela Inquisição, tá? Por causa dessas ideias que eu acabei de mencionar aí. Outra coisa que é interessante é sobre o processo de Inquisição, tá? Ele foi acusado aí pelo Tribunal de Inquisição em Veneza, na Itália, e nesse tribunal ele conciliou com a igreja, tá? De nada lhe serviu. Em seguida, o Santo Ofício de Roma, alegando soberania em caso de heresia, exigiu que o Doge, né, o governante ali que era chamado ali na cidade da Itália, né, em Veneza no caso, o governante de Veneza, mesmo a contragosto, lhe enviasse Bruno algemado. Então, o Santo Ofício solicitou então aí a vinda do Giordano Bruno, e já que ali o Santo Ofício, o Tribunal de Inquisição de Roma, né, que era a capital aí da religião católica, do papado, né, nessa época, então eles exigiram então a vinda do Giordano Bruno, porque eles alegavam que tinha soberania aí sobre casos de heresia. E o governante na época, né, o Doge, contra a sua própria vontade, teve que mandar então o Bruno algemado para ser ali inquirido
depois ele vai ser condenado aí pelo Santo Ofício. A morte de Giordano Bruno. Giordano Bruno preferiu ser queimado na fogueira pela Inquisição na cidade de Roma do que abjurar suas ideias. Atualmente, no local do seu martírio, olha só que interessante, em Roma, uma estátua que eterniza seu amor pela verdade. O Giordano, então, ele vai ser condenado aí pelo Santo Ofício por causa de suas ideias. Ele não vai abjurar, ou seja, ele não vai renunciar às suas ideias, porque ele tinha um apreço pela verdade. E para ele, o que ele ensinava era verdade, tá? Sobre o cosmos, sobre a salvação, sobre a infinitude de planetas, né? Que hoje realmente já é corroborado pela ciência, né? Exoplanetas. E também suas ideias, né? Um pouco até exóticas, de que em cada mundo existia um Adão, né? Existia o primeiro homem, né? Criado por Deus, e que o nosso também, né? Adão foi criado. No caso, esse Adão ele pecou, ele teve a sua queda. Tá? Interessante aqui, já vou até antecipar, que essa mesma ideia que o Giordano Bruno fala sobre a existência de Adões, né, em vários planetas, é a mesma ideia que a adventista aí, né, a Ellen White, né, a cofundadora do Adventismo, ensinava, né, quando ela estava viva, e um dos seus livros vai reverberar essa ideia, que é os primeiros escritos, onde Ellen White diz que teve aí, né, uma revelação através do anjo que o levou vários mundos. Num desses mundos, ela então viu, né, homens, né, Adões. No caso, ela viu homens que eram bonitos, nobres, formosos e que não teriam caído porque havia ali obedecido às leis de Deus. Então ela até fica surpresa quando ela vê aqueles homens e vai perguntar para um deles por que eles eram mais formosos do que os homens do planeta que ela vivia, né, que é o nosso planeta Terra. Então ele vai responder que lá eles obedeceram estritamente às leis de Deus, né? Então, por esse motivo que eles eram mais formosos do que os seres humanos aqui da Terra, filhos aí do Adão, né? O Adão que foi criado por Deus e colocado lá no Jardim do Éden e que, por causa de sua queda, o pecado passou a todos. Então, essa mesma ideia, ela foi ensinada aí pela Ellen White, a fundadora Ellen White, e hoje é considerada até uma heresia, até porque até hoje não se descobriu vida inteligente em nenhum planeta. Com toda a sofisticação da ciência, da, da NASA, né, das agências espaciais, não se encontrou vida inteligente, como é o caso aqui do nosso planeta. Nós, seres humanos, não se encontrou em nenhum outro planeta vida como a nossa, vida inteligente. Suas principais realizações: foi professor de cosmologia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Fez vários estudos sobre astronomia, contestando a teoria aristotélica. Principais obras, né? O Candeeiro, 1582, Sobre a Causa, Princípio Uno, 1584, Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos. Acredito que é nesse livro aqui que ele vai ensinar essas ideias que entrou em conflito aí com a tradição, né, da Igreja, a ortodoxia católica. A Oração de Despedida, 1588, e da Magia, 1591, que é nesse livro aqui que ele vai defender a ideia aí, né, da magia empregada pelos profetas e pelos apóstolos. Então, tem outras obras que ele escreveu, mas eu coloquei apenas as 5 aqui. Frase de Giordano Bruno: Deus é onipotente e perfeito, e o universo é infinito. Posso imaginar um número infinito de mundos como a Terra, como o Jardim do Éden em cada um. Olha só, então, ele vai falar então que em cada planeta Deus ali havia criado o Jardim do Éden, né? O Gan Eden, que é o Jardim dos Prazeres. Não existe deleite sem misto de tristeza. Feliz na tristeza e triste na alegria. Existe uma magia natural que reflete e revela a ordem divina da natureza. Então são essas frases, mas a que mais chamou a atenção é essa aqui, que é aquela que ele então corrobora a ideia de que em cada planeta havia então, né, um Jardim do Éden. E aqui eu quero chamar a atenção para o fato, se Giordano Bruno, né, o filósofo matemático astrônomo Giordano Bruno, defendia que em cada planeta existia um Jardim do Éden, ou seja, né, se existia um Jardim do Éden, e a mesma ideia aí defendida, né, posteriormente, séculos mais tarde, pela a cofundadora do Adventismo, Ellen White, se em cada planeta havia um Adão, né, então, no caso de Giordano Bruno, ele defendia a ideia de que
haveria a possibilidade de haver um pecador em cada planeta, já que aonde há um ser humano, né, com livre-arbítrio, como foi o caso de Adão antes da queda, né, que ele tinha capacidade para pecar e capacidade para não pecar, né, posso não pecar, posso não pecar antes da queda. Então pode haver aí a possibilidade, né, de que em outros planetas aconteceu a mesma coisa como ocorreu com Adão, né? Ou seja, se obedeceu a Deus, entrou em estado de pecado, né? Caiu e aí se tornou um pecador e transmitiu a sua natureza pecaminosa para a sua descendência, como foi o caso aí de Adão, claro, aqui dentro de um entendimento do pecado original que foi defendido aí por Santo Agostinho no século IV, já que o judaísmo não defende a ideia de pecado original. O que subtende aí da fala do Giordano Bruno é de que para cada mundo haveria uma necessidade de um Jesus, né, de um Salvador, porque aonde há um pecador, né, há necessidade aí também de um Redentor, né, de um Soter, que é a palavra em grego. Então, isso aí realmente cheirava algo totalmente absurdo, né, herético para a igreja, dizer que em cada mundo havia um jardim do Éden. Então, possivelmente esse foi um dos motivos que levou ele aí, né, a ser condenado pelo Santo Ofício por causa dos seus pensamentos aí com relação à questão cosmológica e à questão soteriológica. Então, é uma coisa a se pensar, né? Se a ciência um dia descobrir vidas inteligentes como a nossa em outros planetas, será que essas pessoas tiveram o mesmo processo aí no que tange a questão pecaminosa, né, de queda, né? Vieram do primeiro pai, do primeiro homem, né, que caiu, que pecou contra Deus. E se houve pecado nesse mundo, né, se houve queda, como é que Deus então faria para salvar eles? Né? O Jesus veio, né, com o objetivo, com o propósito salvífico de salvar não apenas os seres humanos do planeta Terra, que é o nosso, né, criado por ele, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus dos céus e a terra, e essa terra, Árides, é a nossa terra. Então, isso aqui é uma coisa, uma reflexão que você deve fazer aí sobre essa questão aí da cosmologia e da soteriologia, né, do dominicano aí, que foi excomungado pela igreja, né, Giordano Bruno. Monumento em homenagem a Giordano Bruno, erigido em 1889, né, no século XIX, em Campo de Fiore, em Roma, local onde o filósofo foi queimado pela Inquisição. Isso aqui, então, né, essa imagem aqui é uma estátua que foi levantada, né, em Roma, de frente, né, ao Vaticano, como um protesto, né, que foi colocado, porque nessa época, então, a Igreja Católica tinha, então, o controle e exercia repressão a todo tipo de pensamento livre, a todo tipo de estudo livre, a todo tipo de conhecimento, né, todo tipo de epistemologia que alguém pudesse ter e que fosse contrário, né, aos ensinamentos da ICAR. Sobre o autor dessa apresentação, que sou eu, tá? Bacharel em Teologia Livre pela Faculdade Teológica Assembleia de Deus, graduado em Teologia pela Faculdade Evangélica, especialização em Hermenêutica pela mesma instituição, né, a FÉ, que é a faculdade aqui em Brasília, licenciatura plena em Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais e Humanas, pós-graduando em História do Brasil pela Faculdade Única. Então, beleza, pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção, tá? E possa meditar aí nessa pequena apresentação aí que eu falei sobre, então, esse grande pensador, esse grande precursor da ciência moderna e que teve a sua vida arrancada por causa da sua intelectualidade, por causa dos seus pensamentos, por causa da sua liberdade de pensar e de se expressar. Então, devemos valorizar a liberdade de expressão como um dos valores, né, da dignidade humana. Grande abraço. Professor Benivaldo, dá um like aí, tá? Maroto, comente, se inscreva no nosso canal aí e nosso curso aí de Bacharel em Teologia Livre está aí na descrição. Então, um grande abraço e shalom a todos.